Sejam bem-vindos a mais uma mesa de câmbio, o canal por onde você envia e recebe recurso exterior. O canal que a gente faz toda a interlocução com os intervenientes, os participantes do mercado internacional, e a gente quer sempre trazer assuntos novos, relevantes para o que acontece de fato no dia a dia do empresário, que às vezes a gente tem dúvida, quer trazer questões às vezes até um pouco mais técnicas, para quem gosta de um pedaço, uma formação um pouco mais técnica. E hoje estou trazendo aqui o Felipe, meu sócio, parceiro, amigo na Golden Investimentos. E por quê? A gente quer falar agora sobre mandamos muito dinheiro para o exterior, investimos, aplicamos, tá tudo lá. Mas e o dinheiro que fica no Brasil? Como é que a gente cuida disso? Como é que a gente protege o patrimônio que a gente fica aqui? E tá com você. Obrigado, Felipe, por você ter vindo, ter aceitado o meu convite, meu amigo. Poxa, primeiro, para mim é uma honra estar participando aqui do Mesa de Câmbio, esse podcast, esse projeto que eu tive a honra também de ver nascer, né? Perto, a gente conversava bastante sobre o projeto. Então, para mim estar aqui hoje, representando, hoje como sócio do escritório ali também, seu sócio, para mim, cara, significa muito estar aqui conversando com você, principalmente pelos assuntos, né? Então, assim, até para introduzir um pouco, atualmente lá no escritório, como a gente tem a Golden, escritório de investimentos, pessoa física, PJ. Na parte das pessoas físicas, eu sou o head de planejamento de aquisição, planejamento de risco e o sucessório, né? Principalmente nessa parte sucessória, que é o tema que a gente vai acabar entrando um pouco mais hoje, que é um tema que acaba sendo ignorado por muitas pessoas, mas que vai afetar 100% das famílias e das empresas, né? Então, as pessoas costumam tratar a sucessão como um evento, quando na verdade é uma continuidade, é um processo, né? E a estrutura, ela é muito importante nessa jornada aí do legado. Não tenho dúvida que você vai apresentar para a gente tudo, e principalmente essa parte de empresas que eu vejo do dia a dia, mas estou numa outra área do nosso escritório, que vai ser bem interessante, já dando um spoiler aqui. Foi até engraçado, Felipe, que você comentou que participou do projeto, que hoje já ficou natural, né? De fazer, apesar de não ser fácil fazer isso aqui, porque no meu trabalho tá lá na operação de câmbio, que eu me aventuro para trazer assunto para o nosso cliente, trazer as informações. E foi de um vídeo que, né, lembra, que a gente conversou em início de 2024. Falei, cara, vou tentar gravar um videozinho lá e tal. Depois foi estendendo até a gente montar aqui a mesa de câmbio. Hoje já é uma realidade. Estamos no 14º episódio aqui. Bom, Acho sucesso. que vai ficar bacana, tá ficando bacana. Eu sou suspeito em falar. Assistam aí, segue, se inscreva. Agora tem que É isso aí, eu sou fazer. fã consumidor, tá? Eu quero deixar isso claro aqui, que o Diego ele traz diversos temas e profissionais aqui que a qual gera dúvida no dia a dia. E normalmente eu vou lá assistir um vídeo, cara, realmente esclarecedor. O nível de convidado que você traz sempre é muito bom, muito importante. Você está fazendo um trabalho assim, de extrema importância, não só aqui no Espírito Santo, mas no mercado financeiro como um todo. Então, Pô, parabéns aí. você não vale não que você é amigo, pô. Mas, Felipe, já falando de parte pessoal, Uhum. eu, eu já conheço muito de você, pô. A gente troca ideia, filosofa, todo final de dia praticamente sobre a vida e tal. Mas as pessoas não te conhecem, alguns não te conhecem. Uhum. Eu quero saber, você, Felipe, como é que Felipe chegou no mercado Uhum. financeiro? Você também já nasceu, falou, cara, eu quero trabalhar numa instituição financeira. Todo mundo sempre quis trabalhar. Eu sempre quis trabalhar no banco. Você sonhou isso lá quando começou sua faculdade, ou enfim. E onde que surgiu o mercado financeiro na sua vida, participação patrimonial? Me conta, Perfeito. me conta aí, tá com você. Perfeito. Então, um pouco da minha história passa por um sonho de adolescência. Na verdade, sempre gostei de mercado financeiro, era um assunto que eu gostava, né? Só que eu não conhecia muitas pessoas. A gente está num contexto geográfico de Espírito Santo, a gente não está em São Paulo. Então, normalmente, na época da pandemia, ele estourou muito o assunto de bolsa. Foi a maior entrada de CPFs na bolsa naquele momento. E aí eu, cara, tive um acesso um pouco melhor, uma penetração com o assunto um pouco melhor e me encantei, né? Inicialmente, como todo jovem, a gente se encanta com bolsa de valores, ações e, poxa, curva de juros, quem fala o quê, para onde que vai cada ativo, até que eu fiz processo seletivo, cheguei em um escritório de investimentos e aqui eu acabei me deparando com o mundo real, né? Que, na verdade, as famílias, elas acabam achando que o maior risco está na volatilidade, né?
Aposto que você tem muita dúvida. Pra onde que o dólar vai? O dólar tá barato, o dólar tá caro. Uhum. Cara, a taxa lá do banco tal tá 0,01% melhor. Mas, na verdade, o grande risco das famílias está em não estruturar um processo. Governança interna, família, né? Então, assim, a gente tem uma... Eu comecei a ter contato e entender um pouco mais sobre o processo de sucessão, um pouco mais do juridiquês, né? E isso sim me encantou, porque no Brasil essa consciência ainda é muito pequena, né? A gente costuma a valorizar muito a volatilidade dos ativos, mas não costuma construir o que a gente chama de wealth, que é a segurança do patrimônio. Num país onde 75% das empresas morrem na segunda geração, 90% delas morrem na terceira, o maior serial killer de CNPJ e patrimônio do Brasil se chama falta de planejamento. Então, a ideia, quando eu me deparei com isso, me aprofundei no tema, realmente me apaixonei. E sou mais um das pessoas que se posiciona no mercado para trazer esse tipo de consciência para a pessoa física e para o empresário também. Eu vejo isso no dia a dia, o seu estudo, sua dedicação. No final do dia, a gente fala, pô, Felipe, vou entrar na sala para trocar ideia com o Felipe, tá estudando. Pra caramba, tem que estudar muito. você estuda. E uma das coisas, vai ser legal também, não diferente dos outros que a gente participa desse daqui, que é exatamente o que a gente conversa todo dia, praticamente, o que a gente tá trazendo para cá, por exemplo. A gente conversa muito sobre os Rockefeller, É. que eles têm um mito de que família rica continua rica. Tem uns É. 150 anos aí de história e é incrível. Eu já sei da história, que você me deu uma aula sobre isso. E qual que é o segredo deles, Felipe, da família Rockefeller, para poder continuar por gerações e gerações esse patrimônio se perpetue? Tá, acho que até para contextualizar, né? A gente está num momento de Brasil, eleições, etc. Então a gente está tendo um olhar muito interessante na conscientização do cliente para os investimentos internacionais. E dentro desse contexto eu comentei com você sobre a Rockefeller Waterfall, porque são mais de 150 anos de patrimônio, 200 herdeiros. Eles são o maior case de sucesso sucessório do mundo que a gente tem. Também tem os Rothschilds, que é outro caso. Mas, basicamente, existe um encontro catastrófico quando o afeto familiar se mistura com os negócios, né? Isso sempre gera prejuízo. E como que se organiza, como que se conserta essa questão? Governança familiar, né? Então, em 1934, ali, John Rockefeller Jr. escreveu ali o primeiro testamento da família, que basicamente ele coloca o que é ser um Rockefeller, né? Vale lembrar que a filosofia da família é o que você deixa nos herdeiros é mais importante do que o que você deixa para os herdeiros, né? Pesado Então, isso. pesado, mas assim, basicamente o que é uma governança familiar? É o assunto que as famílias evitam, né? Falar das empresas, falar dos negócios, falar dos imóveis. E a grande realidade, uma família que tem 20 milhões em patrimônio, não tem 1 milhão de liquidez, parabéns, você é pobre, né? Então, na hora de destravar, na hora de acessar um patrimônio, você vai precisar de liquidez. Então, basicamente, a governança Rockefeller, através do John lá em 1934, deu origem ao que a gente conhece hoje como Family Office também. Basicamente, ele montou uma estrutura diversificada de gestão de risco, onde os ativos, né, as empresas, os imóveis, a liquidez de corretora nos Estados Unidos, assim como no Brasil, se tem um imposto de transmissão, né? Então, a primeira coisa que ele fez foi desenhar uma trust também, regras de o que é ser um Rockefeller. Isso aqui estabelece a governança da família. Ele usou ali parte dos ativos que ele tinha das empresas, o lucro, para financiar uma apólice de seguro gigantesca, multimilionária. E qual que foi a importância disso? Na ausência do John, essa apólice sendo acionada, ela vai para a trust. Então, vai para o family office, onde você tem ali os gestores com a governança clara desenhada por John. A ideia é que esse capital saia para 3 objetivos. O primeiro, financiar a educação, porque você ser um herdeiro e ser um sucessor é completamente diferente. Se ser um herdeiro não te faz dono de uma empresa, mas não te faz um gestor, né? Então, a primeira ideia é financiar a educação dos herdeiros. Sim. A segunda é o capital empreendedor, né? Se eles quiserem comprar mais empresas, e o capital físico, fixo dos imóveis, que saem desse modelo. Então,
A ideia é você ter uma regra clara de transição, quem toca o quê, quem fica com o quê, e um modelo e estrutura para financiar esse processo. Então, a família Rockefeller, ela ensina, e por isso que o patrimônio segue crescendo, né? E, assim, São vale mais de 200 herdeiros e mais de 200 ainda herdeiros, produz 150 anos. bilionário. Exatamente. Se a gente levar em consideração que nos Estados Unidos o imposto sobre heranças, né, ali pode chegar a 40% de um patrimônio, o que eles fizeram foi arte. Isso significa wealth. O que é wealth? É você olhar para a riqueza que você está construindo no dia a dia ali, e tudo bem, olhar a taxa, né, faz parte, mas é você garantir que isso vai perpetuar. E aí eu repito essa frase porque foi o principal ensinamento que eu tive ao entender esse conteúdo, que herança é o que você recebe, legado é o que você perpetua. Então, o movimento do primeiro Rockefeller, o John Jr., perpetua até hoje, né? Então, são 200 herdeiros aí, um A patrimônio gente devia cada falar vez maior, até hoje com tranquilidade, com mas tranquilidade. e a gente, que é o assunto principal aqui da nossa conversa, é que o cliente mandou dinheiro para o exterior. Mas aí ficou tudo aqui. Tá? Eu posso ser um Rockefeller, eu também tenho meu patrimônio lá no exterior, montei uma trust. Uma trust, Felipe, que é você é mais especialista. Quer falar o que é trust? Que a gente Sim, comentou? eu acho que é importante a gente falar um pouco das estruturas que se existe, tá? E um ponto importante até para separar, né? Apesar da gente citar o nome Rockefeller, é uma família muito, muito rica, isso vai acontecer com os Santos, os da Silva, os Pereiras, os Borges, né? Que é basicamente você constituir o patrimônio e proteger. Diversificar não é só nos investimentos, tá? Diversificar também é na sua estrutura sucessória. Aqui você está trazendo para os herdeiros uma facilidade e é importante discernir elisão fiscal de evasão fiscal. Elisão fiscal é a forma inteligente de você lidar com os impostos, ou seja, você se prepara e você tem isso de forma eficiente, tá? Evasão fiscal é você negar, né, de se pagar. E assim, é muito mais danoso a evasão, tá? Lógico. Primeiro, que você tem juros, você tem multas e é crime, né? Primeiro de tudo é crime. Primeiro de tudo é crime. Então, assim, aqui no Brasil a gente tem algumas estruturas inteligentíssimas, ficou muito famoso as holdings, mas se você tem uma só holding, é importante entender também que cada caso é um caso. Então, no Brasil, você vai ter estruturas de organização, tá? A holding, o testamento, ali vai funcionar muito bem. É isso agora que a gente... Só pra gente botar dentro da caixinha agora. Porque eu tenho meu patrimônio lá no exterior, mas aí eu tenho a minha casa em Alphaville, eu tenho meu apartamento em Ipanema, que a sua estrutura lá fora, offshore, a sua PIC que você montou, enfim, não aqui no Brasil, como é que fica? Como é que você estrutura isso? Você mandou muito lá para fora para proteger, mas também tem muito patrimônio aqui que você precisa estar atento, tanto nas questões de impostos e como organizar isso, que você tem uma elisão fiscal e essa perpetuidade do seu patrimônio na sua família. E o que as pessoas estão vendo que está se perdendo nesse meio do caminho do patrimônio que fica no Brasil? Exatamente. E você citou um ponto que exatamente nesse momento está ocorrendo um processo em São Paulo com o exemplo que você falou, né? Uma família de um grande empresário teve ali os seus investimentos no exterior, fez uma proteção fantástica usando offshore no sentido dele. Porém, um imóvel no Leblon, no Rio de Janeiro, ficou fora da holding da família no Brasil. O que aconteceu? Briga na família, os herdeiros disputando aquele imóvel ali. Briga na família significa um processo cada vez mais custoso. Ou seja, se você está no Brasil, a ideia é você usar as estruturas do Brasil para organizar seu patrimônio e lembrar, organizar significa ter eficiência tributária. As holdings são excelentes para isso. É mais barato você fazer um processo de transmissão dentro de uma holding do que por um inventário. Muitas vezes, seus imóveis vai funcionar muito bem. Lá fora, a gente tem um sistema de offshore, tem trust, tem alguns ativos que são isentos. Então, para a pessoa física que quer mandar o bem para investir em dólar, e isso é essencial, tem que se ter uma exposição em dólar, tá? Às vezes, ela vai querer ir para uma offshore. Então, você vai para uma estrutura na BVI em Caimã, você vai ver, cara, o custo disso faz sentido, mas aí, como é que eu faço? Eu não invisto no exterior, né? Tenho meus herdeiros.
Cara, a gente tem outras estruturas, treasuries, por exemplo, isentas, né? A gente tem os ETFs irlandeses que vão funcionar muito bem. Então, a ideia da pessoa física ter uma assessoria de investimentos é justamente para isso, para ter acesso a um conhecimento técnico em que vai fazer a escolha dela ser muito eficiente. Entender o que é do patrimônio lá fora e também como organizar esse patrimônio que está aqui no Brasil, que não, em tese, não muda muito o tipo de estrutura, com exceção acho, da Trust, que no Brasil a gente não tem uma coisa, acho que diria que parecida. É isso. As offshores não deixam de ser uma holding, praticamente, que são lá a estrutura lá fora, Exato. em que você não dependendo de como você estrutura lá as transmissões das cotas, você não tem esse custo de transmissão dos ativos que você tem lá, não, das cotas, perdão, das cotas para os herdeiros lá. Só que aqui no Brasil a gente tem um custo dessa transmissão que precisa ser bem pensado, bem organizado. E eu já quero entrar na parte de empresas. Que eu tenho minha empresa, montei minha empresa, eu tenho meu dinheiro investido, tudo isso vai me ajudar a organizar. Mas eu acho que uma das coisas mais complexas e que eu sempre me questionei, eu vejo alguns clientes questionarem também, Felipe, é no seguinte sentido. Eu não tô preocupado em fazer uma minha associação ou que o meu bem vai ficar ali, porque depois que vai ficar aí não tem problema. Só que em vida ainda, se você é empresário, você tem mais 5 sócios, tem mais um outro sócio, enfim, como que eu resolvo, e que está ali em vida, que o meu outro sócio pode vir a faltar, vamos falar a palavra, pode morrer. Morrer. E como é que fica essa estrutura, como é que você consegue organizar isso? Então, acho que esse tema das empresas, ele abre o leque do empresário para ele entender o que é a pessoa física dele, os filhos dele, e o que é você na sua pessoa jurídica com o seu sócio, né? Então, qual que é a questão aqui? Vamos colocar numa coisa prática, né? Você e os seus sócios são ali a dupla do momento, Bebeto e Romário voando na Copa, cliente chegando, empresa voando, aquela coisa, o DRE tá lindo. E aí, cara, por uma eventualidade, o seu sócio vem a morrer. O que acontece quando ele vem a morrer? A família dele tem direito, né, de sentar na cadeira como sócio. E aí você vai ter 2 opções. A primeira, diluir ele e dar o dinheiro, o valor das cotas para os seus herdeiros. Lembrando que tributações agora, né, as empresas vão ser calculado ali a base de cálculo a valor de mercado. Então, você tem que pagar para os herdeiros ou trazer a família para sentar na mesa. E aqui é uma coisa muito simples, né? Se você tiver que pagar a família do seu sócio, seu caixa estava pronto para isso. Esse dinheiro tem que sair de algum lugar. Tem que sair de algum lugar. Cadê o dinheiro? Assim, normalmente, qual que é o ponto das empresas? Você trabalha, gera lucro, distribui, né? Não tem uma previsibilidade de caixa para um tipo de evento desse. Aonde que você vai mirar? Nos ativos da empresa. Vai ter que vender um terreno, vai ter que vender uma máquina. Aqui começa a dilapidação. E ela faz parte da sua operação. E aí, como é que você gera mais dinheiro se você está precisando vender o patrimônio? E assim, dentro da empresa a gente tem como eu e você somos sócios, né? Então imagina que Deus me guarde, Diego venha faltar, a Carol vai tocar o câmbio. Mas, poxa, minha mulher não entende nada. Carol, mas assim, ela não entende nada de câmbio, não. Do câmbio. Então, como que a gente resolveu isso dentro de casa? As empresas devem ter essa conversa entre os sócios, tá? Um acordo de acionistas com seguro de vida cruzado. A ideia disso é você ter um seguro na sua pessoa física, onde o beneficiário é a empresa. Caso aconteça alguma coisa, é injetado dinheiro no caixa da sua empresa e assim você paga. Tem a capacidade financeira para poder cumprir, honrar. Exatamente. E para estruturar esse tipo de estrutura, né, para fazer esse modelo de estrutura, é importante levar em consideração o valor da empresa, o contrato de sócios. Então, é uma coisa que a gente precisa olhar com muita calma, muito de perto, mas isso evita, com todo o seguro de vida ali, ele evita uma dilapidação muito importante da empresa e do legado ali para frente. E além disso, entrando só um pouquinho na parte técnica, que às vezes não é só fazer o seguro cruzado, que aí tem a assessoria do Felipe, aí às vezes tem que ter modificações no contrato societário. Exatamente. Não basta só contratar. Não é só o seguro, isso precisa estar especificado. Isso precisa estar especificado. E assim, aquela coisa que a gente fala da governança, né? Você sentar com o seu sócio e ter uma conversa tranquila. Tem um contrato social, tá tudo bem desenhado lá. Beleza, mas... Vamos conversar isso aqui, vamos ver. Porque às vezes o seu sócio ele tem um interesse que o filho dele
seja sucessor, né? E não o herdeiro. Então, às vezes não, ele identifica que o filho dele não tem um apetite pro negócio. E aí, cara, uma conversa simples, uma estrutura, né, que a gente precisa desenhar e a parte de financiar essa transição, né? Que é uma conversa que deve se ter dentro das empresas. Não pode fugir desse tipo de conversa. Tem que ter. Tem que ter. E como você passa por isso quando você vai conversar com o empresário, vai conversar, enfim, às vezes também não é o caso de um empresário, já tem um patrimônio, já é o herdeiro que já, né, sucedeu ali, já está cuidando do patrimônio da família. E você também tem essa conversa mais próxima, um pouco filosófica, de também do herdeiro, cara, como preparar ele, falar assim, você herdou, e agora também? Você tem um próximo, você também está cuidando disso, você tem trocado essa ideia, as pessoas te questionam, você tem que fazer um trabalho psicológico, às vezes, de saber, de falar, cara, você precisa também agora se preocupar, que você herdou, e agora também que você passa, precisa continuar do legado, você tem que contar sempre a história do Rockefeller para eles. Não, a história do Rockefeller é uma coisa que eu trago muito pra mim, assim, só que na conversa com a pessoa física, né, o investidor, às vezes a gente precisa conscientizar. E aqui está o ponto principal, né? E qual que é o ponto principal? Existe uma diferença brutal entre herdeiro e sucessor, né? E o que vai diferir isso? Quem recebe herança, quem recebe legado. Legado é o que fica. Sucessor é o que sabe tocar. Então, infelizmente, no Brasil, a gente tem uma cultura de não conversar sobre dinheiro, não conversar sobre finanças, né? E assim, o que você deixa nos herdeiros é muito mais importante do que o que você deixa para eles. Trust, offshore, ETF canadense, holding, seguro, Brasil, né? previdência são ferramentas, né? Agora, legado é a cultura familiar. Se você não senta com seu filho e conversa e o prepara para isso, entenda, você deixou herança, deixou problema, deixou, né, ali, às vezes, uma briga familiar, quem toca o quê. E assim, aqui no Brasil a gente tem essa questão hoje, né? Vou te dar um exemplo tranquilo. Às vezes, nós a nova geração aqui, a Gen Z, ela tem uma... Agora a gente vai ser uma transferência de patrimônio. Agora... Primeiro, que a gente está na reforma tributária, a gente está na maior transferência de renda. Eu quero que você comente depois sobre Exato, a urgência da reforma tributária. Exatamente. Então, assim, primeiro, a gente tem uma questão dos millennials ali, uma passagem de bastão, né? O pessoal com 60, 70 anos ali já está organizando seus patrimônios para os de 40, 30. E essa riqueza vai se passando por gerações. Se você não prepara o seu filho, tá? O seu sucessor ali para entender o que é isso, a filosofia da riqueza, vai quebrar, né? Então, isso não é um erro na estratégia dos investimentos, isso não é um erro no seu quadro societário, é um erro na filosofia do que você faz. Então, muitas vezes a gente acaba olhando só a nossa... Não, quero que, né? E escuto quero isso, saber. tá? Eu escuto Eu isso, eu não sei. quero saber. Mas quando o investidor não está aqui, quem tem que lidar com isso é o assessor, é o consultor financeiro. E assim, a gente já viu casos no escritório de perto de uma pessoa que vem a faltar e a esposa, né, ou até o marido, busca o escritório para pagar a conta de água, cara, conta de luz. Então é isso que acontece quando você não tem uma governança, né? Pagar o boleto da escola. E no banco a gente acontecia muito. O João até conversou com a gente agora há pouco, que o cliente às vezes procura depois que já aconteceu e agora como é que resolve? Não, já aconteceu o fato. Já aconteceu. Não dá para poder resolver. Exatamente. E no banco, quando eu trabalhava lá ainda, eu via muito, agora não, modéstia à parte, a questão de assessoria mudou muito, de ver o patrimônio do cliente como um todo, né? Não é ver exato. se o CDB é 101, o outro é 100%, você está com 101, é todo o contexto do cliente. Mas no banco, acontecia muito da familiar, chega lá, depois que o esposo, o irmão, enfim, o filho faleceu, eu vim que ver o que ele tem de seguro, né? Acontece. Que ele não tem. Não tinha, não foi oferecido. E às vezes é tratado até como pejorativo, questão de seguro, mas é porque foi olhado tabelado, não na estrutura do que de fato era relevante para proteger a família, todo o contexto familiar, empresarial. Exato. Então, assim, tem outro contexto também, Diego, que é o seguinte:
Hoje, por exemplo, cara, às vezes, qual que é o melhor, né? Às vezes o cliente vira pra gente e fala, não, eu já tenho uma holding. Ah, não, eu já tenho um seguro. Ah, não, eu já tenho previdência. Qual que é o melhor? E a gente tem passado por uma geração que hoje, no Brasil, se você mora muito tempo com uma pessoa, você já tá numa união estável, né? Separação. Então, qual que é o melhor? O ideal é você ter diversificação mesmo na parte sucessória, né? Nos imóveis, na liquidez Brasil, na liquidez do exterior. Por quê? A gente nunca sabe da onde o problema vem, mas ele vem, né? Então, a ideia é organizar as estruturas, um testamento, né? Lá fora a gente tem o modelo de trust, mas aqui no Brasil um testamento funciona muito bem, barato, poucas pessoas usam, que é, cara, você destinar, por exemplo, coisa que acontece muito no Brasil, vamos colocar um cenário de uma mãe, né, que tem um filho de um casamento, se separou, o filho dependente, menor de idade, e casou de novo. Então, qual que é a preocupação dela? Pô, se eu vier a faltar, meu filho é meu herdeiro, mas o meu ex-marido que vai ter que fazer. É isso que você quer? E aí? E aí, como é que organiza? Então, a gente vai ter uma conversa É, sobre testamento, sobre é estrutura, uma conversa, sobre é uma seguro. conversa muito, Entendeu? é muito ampla. É Não? específico. Então, assim, eu reforço aqui, inclusive, esse assunto para o ideal. Qual que é o ideal? Que todo assessor de investimentos, todo planejador financeiro se atente aos detalhes da família. Porque Não é o detalhe do produto, é o não é o detalhe, detalhe detalhe. do produto. Qual que é o ponto? Todos nós temos uma certeza na vida, é a morte. E a burocracia, para quem fica, também é uma realidade. Então, assim, é importante você contar com uma assessoria que vai ali te atender num 360 graus e profissionais que esse modelo de processo, cara, você sabe muito bem quando a gente monta uma offshore, quando a gente faz os investimentos no exterior, é um trabalho que é feito a 6, 8 mãos, se necessário. Uhum. Então, cada cliente é muito bem assessorado nesse sentido. Não tenho dúvida disso. E também mudando um pouquinho, mas falando, eu vi muitos também, tive uma conversa recente com o Vitor aqui, falando sobre reforma tributária. E dentro, tem urgência da reforma tributária? A janela está se fechando? O que você poderia comentar sobre essa atualização agora, Júlio? Perfeito. A gente está de frente da maior transferência de renda tributária do Brasil, do nosso país, nos últimos anos, né? Então, 2026 é uma janela de oportunidade única para as pessoas se programarem. Aí aqui, elisão fiscal, tá? Isso porque a gente vai, por exemplo, o ITCMD, hoje, a gente, até 2027, os estados vão se posicionar com suas tabelas progressivas. Exemplo do Espírito Santo, hoje a gente tem uma alíquota que é fixa em 4%. Toda vez que você vê um regime progressivo, acaba tributando quem tem mais patrimônio, e esse regime vai até 8%. Nossa. Isso significa que vai dobrar o custo, né? Então, será que não é inteligente ter uma conversa sobre doação antecipada, fazer ainda em 2026? Será que não é inteligente estruturar ali a parte da sua liquidez, dos seus imóveis, que esses sim vão continuar valorizando com o tempo? Então, né, será que é inteligente assim? É inteligente, né? Então, essa janela de oportunidade de 2026 tem que ser aproveitada. Porque Todas não as mudou, mas está em eminência. não mudou assim, já está aprovado. Os estados têm até 27 para posicionar as novas faixas de alíquota. Organize-se em 26. Vou te dar um exemplo básico, tá? Imagina uma pessoa com 60, 70 anos de idade, patrimônio 100% Brasil, né? Uhum. Muito mobilizado. Isso é, cara, muito comum aqui no nosso estado. As pessoas gostam de tijolos, né? Mais que da liquidez. Mas, assim, muito mobilizado e não mexeu em nada, não fez nada. Se essa tributação ela vai dobrar, talvez seja importante ter uma conversa sobre doação em vida, né? Que aí você evita o inventário, que é muito mais custoso, passa em vida tendo um custo muito menor, né? E assim, com uma idade avançada, às vezes não faz tanto sentido vender os imóveis para montar uma previdência. Cada conversa é uma conversa, é um serviço realmente de alfaiataria, cada caso é um caso, mas 2026 é a janela de oportunidade para você ter essa conversa com seu advogado, com seu contador e quem tem acesso a um escritório de investimentos dedicado, com seu assessor de investimentos também. Perfeito. O assunto é amplo, a gente foi entrar no detalhe aqui. E já indo para os recados finais, Felipe, se você fosse agora também dar esse recado final, o que eu deveria pensar, aquele que nunca se planejou, se atentou para esse fato,
Eu acho que talvez seja um mito, até a gente teve no outro podcast que a gente comentou sobre os mitos. Eu vejo, às vezes, isso como um mito de tipo, não estou preocupado com o que vai acontecer depois. Eu estou vivendo aqui e tá tudo bem. Já demos eles se viram depois. Eles se viram depois, eu vou viver, vou gastar o máximo que eu puder. É o problema da minha família depois. Mas o que é o recado final que você daria para quem está pensando ou não pensou sobre esse assunto dos herdeiros, família, planejamento? Assim, eu acho que o recado ele é claro, né? A raiz do problema, seja no Brasil, seja no exterior, está no encontro, na mistura entre o afeto familiar e os negócios, tá? Isso não é sobre negócios, é sobre conversas em casa. É sobre a forma como você cria e lida com seus filhos e com o seu patrimônio. Aqui está a diferença de quem recebe herança e de quem recebe um legado, e aqui está a diferença de um herdeiro para um sucessor. Então, a primeira coisa é levar esse assunto para dentro de casa, tá? Lidar com os impostos, lidar com o dinheiro é a mesma forma como você lida com a educação. Normalmente a pessoa, como as famílias começam a ganhar dinheiro, cara, quer colocar numa escola particular, valoriza a educação, a formação do filho, mas tem que valorizar o legado. Quando você coloca o seu filho numa escola, né, dá uma boa educação cultural para ele, você tem que dar uma educação financeira e sucessória. A sua filosofia vai ficar. Então isso vai se perpetuar por diversas gerações, é assim que se constrói um legado eficiente. Não tenho dúvida. E é contínuo também, né? Contínuo. Porque os impostos vão mudando, você precisa Exato. ir se adequando. Mudou agora a tributação sobre grandes fortunas, você já tem que se adequar. E Pessoal, sucessão não que é só, sobre acho morte, que né? É não vai sobre governar. vida, continuidade, né? Isso é Então, perfeito. Isso é sobre isso é vida. sobre vida, É é sobre continuidade. vida. Então, a Continuidade. gente sabe como é difícil se construir algo no país que a gente vive, né? E assim, a ideia é que já que você construiu, você subiu 1, 2, 3, 10 degraus que seja, é daqui que se continua a família, não do primeiro degrau de novo. Perfeito. Filipão, obrigado, meu amigo. A gente vai continuar essa resenha aqui. Acho que teria que estar gravando o resto O resto da nossa conversa depois lá no escritório, que vai ser bem divertido. Acho que a gente vai ficar se divertindo assistindo a gente próprio depois, vendo o que aconteceu. Ó, mais uma vez, obrigado. E todo mundo que acompanhou a gente até aqui também, chegou até o final e quer voltar, ver, tirar alguma dúvida, vou deixar os contatos do Felipe, tem os meus contatos também no Instagram, do YouTube, LinkedIn, enfim, acha a gente em algum canal aí, pergunta o que quiser, e alguma parte que talvez faltou aqui, ou que sempre teve dúvida, né, no dia a dia. E obrigado, até a próxima, nos vemos aqui novamente. Valeu, Felipe. Valeu. Valeu, meu camarada.